é tão desafiador depois dos 35 anos mesmo, nossa vida corrida, e é problema, e a gente dorme mal, e a gente come emoção, e quem é mulher tem menopausa, e começa a desregular tudo. E aí, Ju, o que a Pois gente é. pode fazer, né? Conta um pouquinho dessa... É, Como é que a ô gente Lu, pode driblar eu isso vou, aí? eu vou mais além, sabe? Eu não vou falar só de 35 anos, não, porque eu tenho percebido desequilíbrios hormonais muito antes dos 35 anos. E a gente fica muito focado, quando a gente quer emagrecer, em contar calorias, né? E eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. A gente não adianta só a gente contar caloria para emagrecer. A gente tem que aprender a controlar os nossos hormônios. A gente tem que aprender a modular os nossos hormônios. É claro, né, que o balanço energético negativo... Então, o que é o balanço energético negativo? Quando a gente come menos e gasta mais. Isso é um fator, obviamente, importantíssimo para a gente realmente emagrecer com qualidade. Mas o mais importante de tudo, o que vai sustentar esse processo, é a gente conseguir controlar os nossos hormônios. Vamos lá, eu vou começar lá de uma base, bem para vocês começarem a entender o quanto que é difícil e o quanto que é realmente complexo essa perda de peso. Não é só uma relação calórica, não é só uma relação comer menos e gastar mais. Não é só fazer restrição e fazer mais exercício físico. Né? É uma questão muito mais complexa. A gente tem aí fatores hormonais, fatores bioquímicos, fatores fisiológicos, fatores genéticos, né? Fatores relacionados à microbiota do intestino e fatores emocionais, obviamente. Então, a gente tem que pensar, primeiro, a gente tem no nosso corpo, a gente tem o hipotálamo, que é um pequeno, grande centro que regula um monte de coisa no nosso corpo, desde a respiração até o apetite, o nosso metabolismo, um monte de coisa. E esse hipotálamo, ele tem como que eu falo? Uma função de proteger o nosso corpo. Né? Quando ele entende que a gente está entrando numa restrição calórica, ele fala assim, gente, eu não posso deixar esse corpo morrer, né? O corpo precisa de comida. Então, ele vai fazendo como se fosse um termômetro, como se fosse um sensor, aumentando ou diminuindo o apetite, aumentando ou diminuindo a saciedade. E aí, a gente tem um problema, porque a gente precisa lidar com esse hipotálamo de uma forma que, quando ele entende, vamos supor, Lu, qual foi o seu maior peso da sua vida? 111,9. Então, o maior peso da Lu foi 111,9. Hoje você pesa quanto? Aí dá licença, 60,75. Então, quando a Lu começou com o processo de emagrecimento dela, hoje ela já vem, né, mantendo esse peso há 4 anos. Então, ela já está mais bem modulada, o corpo dela já está entendendo esse novo peso. Mas no início de um processo de emagrecimento, o hipotálamo ele tem uma tendência a lembrar do peso maior. Então, quando a Lu começou a emagrecer, ela travava uma guerra com o próprio corpo dela, porque ela mesma fazendo tudo certinho, ele tinha uma tendência a lembrar do peso antigo, do peso maior. Então, quando ela começou a baixar de peso, ele pensava assim, gente, não posso deixar ela morrer. Eu tenho que fazer de tudo para preservar as funções vitais dela. E com isso o metabolismo vai abaixando. E aí a gente precisa enganar esse nosso corpo, o nosso cérebro. E aí, gente, fazer restrição calórica, fazer loucura, não adianta. Só piora o processo. Né? A gente tem que entender que quando a gente precisa modular, existe um tempo para isso. A gente não faz isso do dia para a noite. A gente não faz isso com uma dieta de um mês. Imagina de uma semana. Né? A gente não faz isso com umas loucuras, ou usando hormônio, ou usando medicação. A gente não consegue. A gente faz isso com estratégia nutricional, com o tempo. E aprendendo a lidar com essa guerra que a gente tem com esse nosso cérebro. Então, isso é um inicinho de pensar como que é complexo a relação que a gente tem.